Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, nós oramos para que a Tua palavra, ela venha de encontro à necessidade de cada vida, de cada irmão aqui presente. Aquelas pessoas que nos ouvem através da internet, abençoa, toca de forma poderosa, Senhor, abençoando, ó Deus, a vida deles e alcançando a vida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que não vieram, guarda-os, Pai. Aqueles que estão em viagem, guarda-os, sustenta-os também, ó Deus. E nós abençoamos aqueles que estão trabalhando lá embaixo com as crianças, os porteiros, os seguranças. Que o Senhor abençoe cada um que está, Senhor, ó Pai, servindo, ó Deus, ali na mesa de som, na transmissão, ó Deus, todos os trabalhadores, intercessores, câmeras. Pai, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Usa-me conforme o teu querer, é o que eu te peço agora e sempre. Amém e amém. Amém? Hoje vamos falar sobre razões pelas quais nós devemos ganhar almas para Jesus. Amém? Quais as razões, né, que nós, como cristãos, devemos ganhar outros para Jesus? Por que nós devemos ganhar pessoas para Jesus? Primeiro, Marcos 8:36. Abra a sua Bíblia em Marcos 8:36. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Hoje você vai ter que procurar mesmo, né? Nós estamos com um probleminha no computador, então hoje não está sendo transmitido aqui na televisão, mas abra a sua Bíblia em Marcos 8:36, que está escrito: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma? Então, por que nós devemos ganhar almas para Jesus? Porque uma alma é muito valiosa. Amém, gente? Diga para o seu irmão assim: uma alma é muito valiosa. Uma alma tem um valor incalculável. O valor de uma alma é incalculável. E Deus, o que Ele mais amou, foi o mundo inteiro. Tanto que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, nós como servos de Deus, por que nós devemos ganhar vidas para Jesus? Por que nós devemos evangelizar? Por que nós devemos ganhar almas? Porque uma alma tem muito valor. Jesus, quando veio aqui, Ele deu a sua vida, Ele pagou um alto preço, e esse preço que Jesus pagou foi o seu próprio sangue. E Jesus veio por causa das vidas, por causa das pessoas, por causa das almas. E se Jesus, Ele deu a sua vida para salvar pessoas, nós como cristãos, também devemos dar as nossas vidas para evangelizar, para anunciar o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amados, é muito sério isso. Deus ama pessoas, Deus ama vidas. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, temos uma missão aqui neste mundo: alcançar estas vidas. Nós temos que ter a paixão, nós temos que ter o amor que Deus tem. Deus ama pessoas, Deus ama vidas, a tal ponto de dar a própria vida do seu Filho para salvar essas pessoas. O próprio Jesus diz: eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas eu vim para, só alguns falaram, eu vim para, gente, salvar o mundo. Então Jesus, enquanto andou aqui na terra,
andou com esta preocupação de salvar vidas, de anunciar o Evangelho, de anunciar o ano aceitável. Se nós somos cristãos, quantos são cristãos aqui? Levanta a mão. Então nós somos pequenos cristos. Nós temos que sermos também anunciadores do Evangelho do Reino. Nós temos que pregar o Evangelho do Reino. Nós temos que obedecer o ide de Jesus. Por isso Mateus, ele nos diz que Jesus falou aos seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Amém. Alguns, outros não são discípulos, né? Mas vão ser em nome de Jesus. Amém? Jesus disse aos seus discípulos: vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando. Me ajuda a pregar aí, porque às vezes tem gente que está meio dormindo, né? Diga para o seu irmão, ou da direita ou da esquerda, foi Jesus que falou, que nós seremos seus discípulos, quando fizer o que Ele nos manda. Amém? Vocês serão os meus discípulos, quando vocês fizerem, fizerem aquilo que eu vos mando. E o que Jesus mandou fazer, gente? Ide e pregai o Evangelho, a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Amados, isso tem que arder no coração do povo de Deus, da igreja, dos santos. Isso tem que arder no coração dos cristãos. Eu estou vivendo esta época, eu estou aqui, Deus me fez para este momento, para eu ser um anunciador do Evangelho de Cristo. Eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho não é só para o pastor, não é só para os obreiros, não é só para os evangelistas. Ide e pregai o Evangelho é para todos os salvos, para todos os crentes, para todos os cristãos. Amém, gente? Então o dever de anunciar cabe a nós, cabe a eu, cabe a vocês. Ide e anunciai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho, diz as Escrituras. Nós temos que ter isso no coração. Se Jesus, o Filho de Deus, Ele veio aqui ao mundo, conforme está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo, que fostes comprado. Amém, irmãos? Então você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus veio ao mundo aqui para anunciar a salvação, para anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação. Eu e vocês devemos levar avante. Nós precisamos continuar pregando, insistindo. A Bíblia diz que quem prega, sábio é. Se você quer ser sábio, você tem que fazer o que, gente? Você tem que pregar, você tem que anunciar o Evangelho. Quem ganha almas, sábio é. Diga para o seu irmão, quem ganha alma, irmão, sábio é. Amém? Pergunta para o teu irmão, você está ganhando alma? Você está sendo sábio? Está sendo sábio ou não? Está ganhando alma ou não? Amados, eu creio que esse ano Deus nos deu esta unção fresca, essa unção nova, que Ele está derramando sobre nós a unção do boi selvagem, do touro selvagem. Para que esta unção? Para a gente ficar mais fortão,
para dizer agora nós estamos bombados, agora nós estamos fortes. Para isso, não. É para nós trabalharmos, é para nós anunciarmos o ano aceitável de Jesus. Por isso a Bíblia diz: pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Amados, não existe outra maneira de alguém ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o único meio para as pessoas experimentarem a salvação. Só Jesus Cristo salva, irmãos. Não existe outro caminho. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quantas pessoas querem chegar até Deus através de outros caminhos? Não chegarão, não alcançarão, porque só existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Por isso, amados, nós que já entramos neste caminho, que já sabemos a respeito deste caminho, nós temos que conduzir as pessoas que não sabem. Imagina só se tem um caminho que você sabe que ali é um caminho que vai levar a pessoa ao caos, ao buraco. Imagina que tem um caminho, uma estrada, e lá está bem precário o caminho, houve lá um temporal, levou a ponte, e está mal sinalizado, e é numa curva, e a pessoa ela vai no escuro, e quando chega ali, quando vê, cadê a ponte? Não tem a ponte. O que vai acontecer com ela? Vai cair, e vai morrer as pessoas que estão ali. Imagina se você sabe que nesta estrada, neste lugar, está perigoso. Qual que é a minha missão e a sua missão? É sinalizar as pessoas: não venham para cá, não entrem nesse caminho, porque aqui vai ser caminho de morte. O caminho certo é aquele caminho. Aí você aponta para Jesus. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz o que, gente? A perdição. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por ele. Quanta gente está nesse caminho de destruição? Vou fazer uma pergunta, só levanta a mão se você conhece pelo menos, umas 5 pessoas que você sabe, uma pessoa está no caminho, e esse caminho é largo e espaçoso. Quem conhece pelo menos 5 pessoas que estão em caminhos largos e espaçosos? Levanta a mão, levanta a mão. Quem conhece? Levanta a mão bem alto. Caminho, que leva à perdição. Olha aí, quanta gente. Eu sei que não é só 5 pessoas que você conhece. É muito mais. E essas pessoas, se não saírem deste caminho, eles vão ser destruídos. E muitos estão neste caminho, é porque não é que eles querem estar neste caminho, é porque eles pensam que esse caminho é o caminho certo. Agora, cabe a nós, como servos de Deus, anunciadores do Evangelho, anunciar a essas pessoas dizendo: olha, este caminho é caminho de perdição, é caminho de destruição. O caminho certo é esse aqui. Se vocês entrarem por este caminho, vocês vão achar a vida eterna. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. A porta é Jesus. Jesus é Ele que nos conduz até a salvação. Amados, é importante nós anunciarmos. Cada cristão precisa compreender do seu chamado. Qual que é o seu chamado? O meu chamado é cantar no coral, o meu chamado é tocar o teclado, o meu chamado é tocar bateria, percussão. Não, meu chamado é na dança, não, meu chamado é na filmagem, é na intercessão, é na portaria, o meu chamado é na mesa de som. Não, amados, o nosso chamado
é sermos ganhadores de almas. Nós temos que nos importar com as almas. Nós temos que nos revoltar quando a gente sai e vê filas de pessoas na frente de uma boate. E você vê, puxa vida, olha quanta gente na fila de uma boate. Eles vão entrar lá para se divertir. Muitos vão beber. Muitos vão se engraçar com uma namorada, ou com uma esposa, uma mulher de alguém. E isso não vai dar certo. Quantos já viram casos assim? Que houve mortes por causa disso. Muitos vão se embriagar, vão usar drogas, vão sair com seus carros, e vão causar acidentes. Muitas vezes eles mesmos vão sofrer, vão morrer, ou vão ficar inválidos, e vão também fazer outras famílias sofrerem. Quantos já viram isso? E a gente chega às vezes na igreja, e a gente vê que tem muito lugar, irmãos, para ser preenchido. Olha aí do teu lado, tem algum lugar para ser preenchido aí? Olha para trás, olha para o lado. Tem ou não tem, gente? E aí? Aí é o pastor que se vira. É o pastor que tem que encher a igreja. É os obreiros que tem que encher a igreja. Não, nós temos que fazer a nossa parte, mas cabe a cada um de vocês se importar com isso. Eu não posso ir para a igreja sozinho, deixando a minha família em casa, deixando pessoas que eu conheço, que eles estão perdidos, eles precisam encontrar a salvação. Eu preciso me importar, porque a fé em Jesus Cristo é o único meio para que as pessoas possam experimentar a salvação. Nós conhecemos isso, mas muitas vezes nós temos vergonha de anunciar o Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, nós não podemos nos envergonhar. A igreja não pode se calar. O mundo está como está, por quê? Porque muitas vezes nós, como cristãos, não temos feito o nosso papel. O nosso papel, irmão, o nosso chamado é anunciar o ano aceitável do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Compreenda o seu chamado. Romanos 1,14 nos diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou um devedor. O Paulo se considerou um devedor do Evangelho de Cristo a todas as pessoas, e ele não teve medo, ele não se envergonhou, ele foi e pregou o Evangelho. Amém, igreja? Quando nós lemos as viagens missionárias de Paulo, o que Paulo fazia, o que Paulo fez, nos impacta, e nós olhamos, poxa, que tremendo homem de Deus, abriu diversas igrejas, levantou um ministério, fez o reino de Deus expandir, e o Evangelho chegou em todos os lugares. Ele fez porque ele tinha no seu coração: eu sou um devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se considerou um devedor do Evangelho de Cristo, e ele procurou alcançar milhares e milhares de pessoas. Amém, igreja? Amados, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Existe uma mentalidade religiosa, escuta bem isso,
que é aquela mentalidade que você diz assim: puxa vida, eu fui salvo, graças a Deus. Eu fui salvo pela misericórdia, ou porque nasci num lar cristão, e aí eu já frequentei a igreja desde criança, ou alguém me convidou, alguém pregou o evangelho para mim, e agora eu me tornei um servo de Deus, um filho de Deus, reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, eu vou para a igreja aos domingos, eu entrego lá minha oferta, os meus dízimos, eu faço a minha parte como um bom cristão, e tá bom, agora é esperar a vinda de Jesus para ser salvo. Muitas pessoas têm isso na sua mente, mas isso é mente de religioso. Mente religiosa é aquela mente de pessoas que falam assim: não, eu preciso pelo menos ir uma vez por semana na igreja e fazer a minha parte e cumprir a minha obrigação. Alguns dizem: graças a Deus eu vim no culto, agora só semana que vem. Opa, estou livre. Semana que vem eu tenho mais uma obrigação de vir na igreja, né? Cumprir a minha obrigação. Isso é mente o que, gente? Religiosa. Jesus, quando esteve aqui na terra, a quem mais ele combateu, gente? Os pecadores ou os religiosos? Pelo contrário, os pecadores, Jesus dizia: venha, venha como você está. Eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Jesus veio, né, e buscar e salvar o que se havia, o que, gente? Perdido. Jesus veio e sentava-se à mesa com os pecadores. Os religiosos ficavam enfurecidos. Olha, ele disse que é um filho de Deus. Se ele fosse mesmo um filho de Deus, ele saberia muito bem com quem ele está sentado à mesa, ou com quem ele está conversando. Ele está misturado com pecadores. Jesus repreendia aos religiosos, dizendo assim: olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim quem? Os doentes. E eu vim para alcançar os que estavam longe, os que estavam perdidos, os que estão doentes. Então, irmãos, se nós vivêssemos numa época em que Jesus estava aqui na terra, muitos de nós talvez iríamos nos escandalizar com Jesus. Olha lá, ele não disse que é crente. Olha lá com quem que ele está sentado. Olha lá com quem ele está andando. A nossa mente religiosa, ela quer fazer o seguinte: nós não podemos nos misturar com nada. Nós não podemos caminhar com pessoas do mundo, porque eles não são de Deus, nós somos de Deus. Não, amados. O Senhor, Ele quer que nós, lá no mundo, sejamos luz. Lá no mundo, sejamos sal. E nós possamos dar o testemunho. Assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com vocês. Eu estou aqui para testemunhar que a mudança na minha vida foi Ele, Jesus Cristo. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e vós também sereis o quê? A luz deste mundo. Nós precisamos brilhar, amados. Então, quando Jesus estava aqui, Ele combatia o espírito da religiosidade. Hoje é domingo, hoje é dia de ir para o culto, hoje é dia de pegar minha Bíblia. Deixa eu passar aqui um paninho para tirar a poeira da Bíblia, né? Porque hoje é dia de ir para a igreja. Vou colocar a minha roupa social, a minha gravata, quem sabe, né? Hoje vou me arrumar porque é dia de ir no culto. Eu tenho que fazer minha parte, a minha obrigação. Pronto, terminou o culto, fecha a Bíblia, põe na estante, até domingo que vem nós nos vemos novamente. E é isso que muitas pessoas
chamam de evangelho, de ser cristã. Amados, nós fomos chamados para testemunhar. Nós fomos chamados para pregar o ano aceitável do Senhor. Nós temos que ter no nosso coração essa mesma paixão que Jesus teve e tem pelas almas que estão perdidas. Nós precisamos proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos ter compaixão dos perdidos. O mesmo sentimento que houve em Jesus, que esteve em Jesus, deve estar em nós também. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8. Olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, Filho de Deus, Ele, estando aqui no mundo, como você e eu, Ele obedeceu a Deus em tudo. Ele anunciou o ano aceitável. Ele pregou a palavra. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. O que o servo tem que fazer? O servo tem que ser o quê? Tem que ser obediente, tem que servir. E se Deus está falando que nós temos que pregar um ano aceitável, a palavra de Deus tem falado, se Jesus tem nos enviado, ide e pregai, ide e fazei discípulos, e nós como servos de Deus não temos obedecido, nós estamos fazendo o quê? Estamos nos tornando o quê? Rebeldes. Tem que haver o mesmo sentimento, irmão. Nós temos que tirar da nossa mentalidade toda a hipocrisia, toda a religiosidade. Jesus me escolheu para eu dar frutos, para eu anunciar, para eu ser uma testemunha. É só dessa forma que as coisas vão mudar. Quando nós começarmos a anunciar, quando nós começarmos a pregar, quando nós temos paixão pelos perdidos, esse mesmo sentimento que houve em Cristo, nós vamos ver a transformação sobrenatural na vida das pessoas. Aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que defraudava não vai defraudar mais, aquele que enganava não vai enganar mais, e nós vamos ver essas pessoas andando em novidade de vida. Amados, é muito importante nós termos isso no coração. Deus me chamou para eu ser uma testemunha. Para isso eu preciso buscar de Deus, me capacitar biblicamente. É uma responsabilidade, porque se eu vou falar de Deus, eu preciso estar capacitado para compartilhar aos outros aquilo que Deus fez na minha vida, mas aquilo que está na palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas. Não há desculpa para você que é dessa igreja, porque tem um seminário, tem uma escola bíblica tremenda que serve tanto para aqui como para outras igrejas em outros estados também e nações. Eu não prego porque eu não sei muito bem usar as palavras, eu não aprendi a Bíblia. Ei, vá se capacitar. Se você não se capacitar, e se você já se capacitou, aí que você tem mais responsabilidade. Ao que mais é dado, mais lhe será o quê? Cobrado.
A responsabilidade é de cada um de nós, de compartilhar com os outros o que Deus fez nas nossas vidas. E para isso nós devemos nos preparar cada dia. Deus me usa. Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero ser um ganhador de almas. Me usa para ganhar almas. Amados, se não houver isso no nosso coração, sabe quando é que nós vamos ganhar almas? Nunca. A gente vai ser aqueles cristãos que vai fazer a oração que Deus não responde. Que oração que Deus não responde? Deus manda o pecador vir aqui na igreja para que ele se converta. Deus envia as pessoas para vir aqui para que elas se convertam na minha célula. Irmãos, Jesus não falou para a gente orar por isso. Jesus nos falou para nós orar para Deus levantar quem, gente? Os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie o quê? Ceifeiros, trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem pouca gente querendo trabalhar. Se nós marcarmos aqui uma reunião com alguém famoso, um cantor famoso, da mídia, da atualidade, se a gente marcar alguma coisa com um artista que se converteu, o artista tal da Rede Globo se converteu, estará aqui para dar o seu testemunho. Irmão, nós vamos lotar essa igreja aqui, fácil. Mas nós marcamos, irmãos, nós vamos aqui ter uma campanha de oração por almas, vamos gerar almas, vamos colocar diante do Senhor as vidas, porque nós vamos sair, vamos anunciar o evangelho. Vocês vão ver, não vai lotar a igreja não, vai ter um grupinho de pessoas. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos tendo o coração que Jesus tinha. O coração de Jesus estava nas vidas perdidas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas nós, como já estamos ganhos, nós queremos manter. Não, eu tenho que estar na igreja. E lá na igreja, eu quero ouvir uma boa palavra. Não, mas eu não vou levar ninguém não, dá muito trabalho. Tem que passar na casa da pessoa, convidar ela, levar ela, depois, quem sabe, pagar até um lanche para ela, dá muita despesa. Depois ela vai ficar me ligando de noite. Escuta, aquilo que o pastor falou, não entendi muito bem, você pode me explicar? Aí eu vou ter que prestar atenção no culto, na mensagem, depois vou ter que repetir para ele. Não, o importante é estar lá, é presencial. O culto do corpo presente. Misericórdia, né? Então, infelizmente, tem muita gente assim, irmão. Às vezes termina uma mensagem, o que o pastor pregou mesmo? Ele falou sobre a Bíblia. Falou sobre Jesus. Por quê? Porque ele estava ali, pensando lá fora. Amados, chegou o tempo de nós nos comprometermos com o Evangelho. Chegou o momento de nós dizer assim: Senhor, eu quero ser essa pessoa cheia do conhecimento de Deus, cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo. Para isso, o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo, para nós recebermos o Espírito Santo, que havia de vir sobre nós, para nós sermos o quê? Para a gente ficar o batizadão, uau, o ungidão da igreja, cheio do Espírito Santo, fala em 10 línguas estranhas diferentes. É isso, irmão? Não. Recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Então me ajuda a pregar para o seu irmão. Diga assim: irmão, a gente recebe o Espírito Santo para ser testemunha. Diga para ele: é para testemunhar que o crente recebe o Espírito Santo. Para testemunhar. Amados, chegou o momento de nós como igreja, nós nos importarmos com essas cadeiras vazias.
É o pastor que se preocupa com isso. Não, irmãos. A igreja somos nós. E se essas cadeiras estão vazias, a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Por que estão vazias? Porque tem muita gente que não está nem mais aí. Ah, eu indo e não indo, está tudo bem. Às vezes há uma debandada das igrejas, não é só daqui, de diversos lugares. Sai uma família, aí as pessoas se preocupam. Uau, mais uma família que saiu. Acho que eu vou sair também. Que a igreja está ficando vazia. Ei, está ficando vazia é porque os crentes não estão anunciando mais a palavra. Os crentes não querem saber mais de pregar a palavra, irmãos. A Bíblia diz: ide pregar, ele não prega. Vós sereis minhas testemunhas. Não quer testemunhar. Ide anunciar, ide fazer discípulos. Não quer anunciar, não quer fazer discípulo. O que quer então, irmão? Eu quero ir para o culto. Eu quero que aquele hino, quando canta aquele hino, eu estremeço todo, me arrepio. Uau! Hoje cantaram a minha música. Aleluia, estou feliz hoje. Hoje falaram a palavra, meu ungidão, meu queridão. Como aquilo ali me alegra. Uau! A palavra hoje estava forte. A palavra hoje estava dura. O pastor parece que estava com raiva. Não, irmão. O pastor não está com raiva, não. O pastor está trazendo um alerta para nós, igreja do Senhor, que a principal razão de nós estarmos aqui é aprendermos para testemunhar, é aprendermos para pregar, é aprendermos para fazermos discípulos. Às vezes a pessoa vai em uma igreja ou em um congresso, em um lugar, e ela chega lá e ela vê uma multidão de pessoas, ele fica impactado. Fica ou não fica, gente? Fica ou não fica? Eu já cheguei em igrejas que eu vi filas de pessoas do lado de fora. Eu falei, uau, coisa tremenda. E o culto acontecendo dentro de uma fila de gente fora. Termina um culto, entra outros, e aí já se forma outra fila. Eu falei, é isso que tem que acontecer nas igrejas do Brasil. Não é nas boates, não é nas casas de shows, como nós vemos isso acontecendo todas as semanas. Não, irmão, tem que ser na casa de Deus, na igreja. Agora, de que forma que nós vamos atrair essas pessoas? Se nós tomarmos essa responsabilidade. É a minha responsabilidade de preencher essas cadeiras vazias. É a minha responsabilidade de anunciar o evangelho. É a minha responsabilidade de convidar outras pessoas, de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Não tem como, irmãos, nós alcançarmos essas pessoas fazendo esse tipo de oração. Manda, Senhor, o povo que está precisando. Jesus não mandou nós orarmos assim. Jesus mandou a gente ir. É diferente. Ide e pregai, ide e fazer discípulos, ide e anunciai que o reino de Deus chegou. Amados, é para todos nós. Chegou o momento desta unção fresca descer sobre a minha vida, sua vida, e a unção do boi selvagem nos capacitar para dizer, não, chega de religiosidade, chega de ficar parado, eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou formar discípulos, eu vou ganhar almas. Amém, gente? Foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Esta é a visão que a igreja precisa dar continuidade. Se nós testemunharmos, irmãos,
nós vamos ver o agir de Deus. Se nós anunciarmos, irmãos, nós vamos ver o agir de Deus. E Deus vai usar cada um de vocês com poder, com sabedoria, com milagres. Basta nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Amados, tem pessoas aqui, eu creio que a grande maioria das pessoas já receberam tanto, que tem muito mais de que talvez muitas pessoas em outros lugares, em outros ministérios. Mas você precisa despertar e dizer: não, é hora de eu acordar, é hora de eu colocar a minha cara na rua, na porta do vizinho e convidar ele. Você sabia que ganhar a alma para Jesus não é difícil, não? Se a gente saísse daqui agora, fosse na rua e conversasse com uma pessoa que a gente nunca conheceu e parar ela: escuta, você tem 2 minutinhos para me falar um negócio para você. Olha, Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa vai entregar, irmãos. Quando a gente sai para fazer evangelismo na rua, quantas pessoas a gente ganha para Jesus na rua? Nunca nos viram. É difícil a pessoa: não, eu não quero Jesus, não, eu não quero esse tal, não quero. É muito difícil. Claro que existe o outro processo, que é consolidar aquela alma que você ganhou. Por isso nós vamos treinar a igreja, nós vamos passar por esse processo, mas nós temos que começar a anunciar, primeiro, os da nossa casa, da nossa família, trazer eles. Irmãos, é nossa obrigação, como Paulo: eu sou um devedor do Evangelho, eu preciso anunciar o Evangelho, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Nós precisamos ter no nosso coração aquilo que está em Isaías 6:8. Isaías 6:8 está escrito: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A sua resposta, a minha resposta deve ser: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amados, nós precisamos estar dispostos a dizer: Senhor, eu quero ir, eu quero anunciar. Por isso, amados, nós precisamos ter nossa mente mudada, não mais como uma mente de pessoas religiosas, mas uma mente de discípulos. Porque uma mente de uma pessoa religiosa, ela sempre fica esperando: pastor, ore por mim, pastor, me visita, pastor, abençoa-me, pastor, olha, faça uma campanha para isso ou para aquilo. A pessoa fica sempre esperando. Mas o discípulo não. O discípulo, ele ora junto. O discípulo, ele vai. O discípulo, ele prega. O discípulo, ele ora. O discípulo, ele põe em prática aquilo que ele tem aprendido. Amém, gente? E é esta mudança que nós, como igreja, devemos buscar este ano. Amém, gente? Seja você uma pessoa preocupada em renovar a sua mentalidade. A mentalidade do religioso ele vem para a igreja como se ele fosse para o restaurante. Ele vai lá no restaurante, senta e fica aguardando que os outros o sirvam. Vai servindo. Esse não, pode pôr, mais um pouquinho. Tem muitas pessoas que estão com essa mentalidade. Eu venho na igreja, o hino não foi muito boa, a mensagem eu não gostei muito, acho que foi fraquinha. O pessoal da dança: oh Jesus, tenha misericórdia, hoje não dançaram nada, não foi muito bom não.
A nossa mentalidade tem que ser mudada, gente. Nós temos que ter a mentalidade de Jesus, a mentalidade dos discípulos. Nós temos que conquistar almas, nós temos que conquistar o mundo, nós temos que testificar a outros de Jesus Cristo. Isso nos colocará, irmãos, em uma nova etapa. E esta unção que Deus está derramando, o óleo fresco, é para isso. Nós precisamos avançar nos projetos de Deus, e para isso precisamos despertar, quebrar com toda a religiosidade e nos tornar verdadeiros discípulos. Para isso, amados, nessa noite, em nome de Jesus, a pergunta que Deus fez a Isaías, eu vos faço aqui agora: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem que vai ser enviado? Quem irá por nós? Diz o Senhor. Agora cabe a você e a mim dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Eu quero ser esse enviado. Eu quero pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu quero anunciar o ano aceitável de Jesus. Eu quero ser, ó Pai, esse discípulo que aprendeu do Senhor e vai formar outros discípulos. Eu não quero ser mais o religioso que só vem aos cultos e participa de uma reunião e volta na outra semana ou daqui 15 dias, alguns até meses, né? Ele vem de mês em mês, de tempo em tempo, para dizer: gente, oi, estou vivo, não morri, faço parte, ok? Deus abençoe, até a próxima. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um compromisso de você, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu irei. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu irei por ti. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Diante de tudo que nós ministramos nessa palavra, nessa noite, existem muitas outras razões as quais nós devemos ganhar vidas para Jesus. Elas são valiosas. Por isso Jesus veio ao mundo, para dar as suas vidas, para alcançar a vida de todos aqueles que crerem. A única forma dessas pessoas receberem a salvação é entregando sua vida para Jesus. E quem que Deus vai usar? Deus vai usar outros discípulos, outras pessoas, das quais irão pregar e anunciar o reino de Deus. Se você se dispõe a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, eu quero pregar o evangelho, muda minha mente. Eu não quero ter mais mente daquele que vem na igreja só para receber a bênção, receber a palavra, receber o louvor, receber as coisas, mas eu quero ter a mente daquele que vai fazer, daquele que vai anunciar, daquele que vai pregar. Se você é uma dessas pessoas que querem também dizer, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, sai do seu lugar e vem aqui para frente, em nome de Jesus. Eu quero ser discípulo, eu quero formar discípulos, eu quero pregar o evangelho do reino de Deus, eu quero anunciar as boas novas de salvação, eu quero dizer às pessoas da minha família, aos meus amigos, na escola, no trabalho, eu quero falar de Jesus para essas pessoas. Se você é essa pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor, não quero ser mais religioso, quero ser um discípulo, quero formar discípulos, quero fazer discípulos de todas as nações.